A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 6, que tem como título O Filho é Igual com o Pai. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2025 e agora, nesta lição, nós vamos nos aprofundar no tema que já está sendo estudado algumas lições anteriores. Nós já falamos sobre a doutrina da Trindade. Na lição anterior nós falamos que Jesus é Deus, ou seja, ele é um ser divino, todo-poderoso. E agora, nessa lição, a gente vai falar da igualdade com o Pai, mostrando que sim, o Filho é distinto do Pai, mas é da mesma essência. É muito importante nós entendermos a ideia de filho na Bíblia, a ideia de filho de Deus, no caso de Cristo, que ele é filho de Deus, e esta lição tem como objetivo deixar isso aqui bem claro. Então eu convido você a assistir essa aula até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção, tenho certeza que você vai aprender muito, eu aprendi bastante aqui nessa lição, e eu vou passar aqui em cada tópico e subtópico dessa lição explicando em detalhes esse tema. Eu percebi que ficou algumas dúvidas em relação à lição anterior. Na verdade, não somente a lição anterior, mas as várias lições que nós já tratamos aqui desse tema, da divindade do Filho, e alguns irmãos ainda estão com dúvidas, e nessa lição eu pretendo tirar essas dúvidas. Uma delas que surgiu, já vou adiantando agora, é a ideia de que Jesus, sendo Deus, quando ele encarnou, ele meio que deixou de ser Deus por um período de tempo, ou então a divindade dele foi diminuída. Mas a gente não acredita dessa forma. Nós acreditamos que Jesus, ao encarnar como ser humano, ele foi 100% homem e 100% Deus. A divindade de Jesus não foi minimizada, ele não foi menos Deus, ou seja, 30% a menos, 50% a menos, não. Ele foi 100% Deus. Nós temos várias passagens bíblicas que falam sobre isso. No entanto, aqui eu quero destacar a importância dessa doutrina, porque se Jesus deixou de ser Deus ou minimizou a sua divindade, ele não pode ser o nosso Salvador. Então a gente tem que acreditar que Jesus sim foi 100% Deus na sua plenitude. Acontece que a divindade de Jesus estava limitada ao corpo humano. Um exemplo que eu gosto muito de dar, eu acho que eu até tirei esse exemplo do livro do Miller de Erickson, Teologia Sistemática, eu acho que foi de lá. Porque assim, imagina uma pessoa que corre muito, muito rápido, pensa aí no Usain Bolt, né, que é o mais rápido do mundo, recordista mundial de 100 metros e tudo mais. Aí você pega a perna do Usain Bolt e amarra na minha perna, que eu sou lerdo. O Usain Bolt, ele não vai deixar de ser o homem mais rápido do mundo. Ele vai continuar sendo plenamente o homem mais rápido do mundo, só que limitado à minha velocidade. Então foi isso que aconteceu com Jesus. Ele é Deus Todo-Poderoso, mas estava limitado àquele corpo humano, um corpo mortal. Não era um corpo pecaminoso, Jesus não pecou, mas era um corpo mortal com várias limitações. Então, assim, Jesus era Deus, sim, no momento da encarnação. Ele sempre foi Deus da eternidade. Ele foi Deus durante a encarnação, plenamente Deus, e continua sendo Deus por toda a eternidade. Não houve nenhum momento que ele deixou a sua divindade. E a passagem de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, o apóstolo Paulo fala ali, né, que Jesus foi o nosso exemplo de humildade, porque mesmo sendo Deus, ele não usou isso para levar vantagem alguma. Então, assim, ele humilhou-se. Então, assim, ele foi 100% homem, agiu como homem, mas também ele foi 100% Deus. Então, a kenosis, né, ali, o esvaziamento que o apóstolo Paulo coloca ali, não foi que ele esvaziou-se da sua divindade, não. Ele simplesmente não tomou isso como algo vantajoso, mas sendo Deus Todo-Poderoso, ele foi humilde e tudo mais, deixou exemplo para nós. O apóstolo Paulo está falando ali que nós temos que seguir aquele exemplo, que é o exemplo de Jesus. Então, assim, essa foi uma dúvida que ficou, então estou tirando essa dúvida aqui. Jesus sempre foi Deus, 100% Deus. Nessa lição especificamente, nós vamos falar da igualdade com o Pai, no sentido de que ele é da mesma essência do Pai. Ele é igual com o Pai, da mesma essência, mas distinto. Então é uma lição também que a gente vai aprender bastante sobre esse tema. Eu vou ministrar aula com slide em PowerPoint, nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, pronto para ser usado, você baixa, já usa na sua igreja. Uma bênção mesmo esse slide. Então, quem é assinante do EBD
EBD em Foco, acesso a slide de adultos, de jovens, vários bônus que vale muito a pena você acessar, como slide de escatologia, discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos de vários temas. Então, acesse o nosso site ebdenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp na descrição do vídeo. Tem o link do site, link para falar conosco no WhatsApp. Nós temos grupos também no WhatsApp que você pode entrar e receber o material em primeira mão. Vamos para o textual que diz assim: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. O cetro, ou cetro, eu acho que é cetro que pronuncia, né? É um objeto de ouro, né, que o rei segura, sentado no trono. Né? Então aqui a gente tem uma passagem de Hebreus que está citando Salmo. A gente vai falar sobre isso na lição, deixando bem claro aqui que Jesus é o Filho de Deus, no sentido de que ele é igual a Deus, igual ao Pai. Verdade prática, o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Então aqui o escritor da revista coloca título, porque assim, ele tem o título de Filho de Deus, mas não significa que ele foi criado pelo Pai. Não é isso. Então, imagina o seguinte, pastor é título, né? A pessoa recebe o título de pastor, mas ele sempre é uma pessoa que nasceu antes dele ser pastor. É meio que, não sei se ajuda esse exemplo, né? Mas enfim, né? Você pode ter um título, capitão do exército, mas você sempre existiu antes de ser capitão, né? Sempre no sentido de que você, né, antes de ser capitão, você já existia, né? O capitão do exército, ele já existia. Não significa que ele passou a existir quando ele recebeu esse título. Então, Jesus, quando ele diz ser filho de Deus, é um título, não significa que ele foi criado pelo Pai. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em João 10, de 30 a 38. Infelizmente, essa leitura não é explorada em detalhes na lição, não sei por que o escritor da revista fez isso, mas ela é uma leitura importante porque logo no versículo 30, Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. É muito importante a gente ver isso aqui, né, e destacar isso aqui, porque realmente aqui ele está usando uma palavra do grego que diz que ele e o Pai são da mesma essência, mas são distintos, pessoas distintas. Isso a gente já falou na lição anterior, que Jesus ora ao Pai, que no batismo estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo se apresentando de forma distinta. Então eles têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito, a mesma essência, mas são distintos. Vamos para a introdução. Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Então é uma passagem bíblica, né, que realmente mostra que o Filho e o Pai são da mesma essência. Um não é menor do que o outro, um não é maior do que o outro. A gente vai falar mais na frente de algumas doutrinas erradas, algumas heresias nesse sentido. Subordinacionismo é uma delas, que diz que o Filho é subordinado ao Pai, o Espírito Santo é subordinado ao Filho. Então isso é errado, é heresia. O que a Bíblia diz é que o Pai e o Filho são da mesma essência. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não próprio Deus, é uma contradição em si mesma. Vamos entender melhor isso aqui, tá? Isso aqui pode parecer um pouco confuso, mas é assim. Quando Jesus diz que ele é o Filho de Deus, ele está se colocando na mesma posição de igualdade com o Pai. Ele está dizendo que ele é o próprio Deus. Então, pessoas que dizem, né, que Jesus é o Filho de Deus, mas não é o próprio Deus, estão se contradizendo, tá? Estão se contradizendo. Porque quando Jesus diz que ele é o Filho de Deus, ele está dizendo que ele é o próprio Deus. Tá? Esse trecho aqui pode parecer um pouco confuso, mas é isso que o escritor da revista está dizendo, que pessoas que dizem que Jesus é o Filho de Deus, mas não é o próprio Deus, estão se contradizendo. Mas nós falamos o contrário. Ele é o Filho de Deus porque ele é o próprio Deus, mas no sentido de que ele é distinto do Pai. Sempre coloque isso em mente. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Então, o que nós vamos falar aqui é que Jesus, de fato, ele é o Filho de Deus, como um título, não foi criado por Deus, não é subordinado ao Pai. A subordinação é uma doutrina que existe, mas dentro do contexto da salvação, a gente vai falar sobre isso durante a aula, tá? Mas não que significa que Jesus é inferior ao Pai. Vamos lá. Tópico 1. A doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. 1.1. Ideia de Filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Aqui o escritor da revista cita Mateus 23, de 29 a 31. Eu não coloquei aqui porque mais na frente ele fala novamente. Então a gente vai, né, só destacar aqui que na visão dos judeus, ser filho era ser da mesma essência, ser da mesma linhagem, ser igual, ter a mesma
como se diz assim, os mesmos privilégios, os mesmos benefícios, ter tudo igual. No caso dos judeus, eles diziam e dizem até hoje que são filhos de Abraão, significa que eles são da mesma essência, eles vão herdar as mesmas bênçãos de Abraão. Então, essa ideia está muito clara na mente do judeu. Para nós, a ideia de filho muitas vezes tem a ver com ser criado, nascer em um momento específico, mas na mentalidade do judeu, principalmente do judeu da época de Jesus, ali ser filho significava ser igual com o pai. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista. Vamos ler aqui Salmo 8, verso 4, que deixa isso bem claro, no próximo slide eu vou explicar melhor. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Vamos entender aqui. Esse paralelismo é sinonímico, em que o poeta diz algo e, em seguida, repete esse pensamento em outras palavras. O paralelismo é algo muito usado na poesia hebraica. Existem vários tipos de paralelismos, e esse aqui é um deles, paralelismo sinonímico. Ele repete a mesma coisa com palavras diferentes para reforçar aquilo que ele falou. Então ele diz assim, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. No caso aqui, homem mortal e filho é a mesma coisa, ele está repetindo a mesma coisa usando uma palavra diferente. Então a ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Então é a mesma ideia. O que isso quer dizer? Que na mente do judeu, ser filho era ser igual, ser da mesma essência. É isso aqui que o escritor da revista quer destacar. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus. Vamos ler aqui Mateus 23, 31. Só que eu acho que o escritor da revista, ele fez uma troca aqui na ordem que eu não gostei muito, que depois ele cita o 29 e o 30. Mas vamos lá, vamos ler aqui. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Por que Jesus está falando isso? Vamos ver aqui. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Vamos ler agora 29 e 30. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Então, assim, os escribas e fariseus, na hipocrisia deles, pegavam o túmulo dos profetas, edificavam tal, os monumentos, adornavam ali, enfeitavam o túmulo e ficava falando, porque se nós vivêssemos no tempo dos nossos pais, ou seja, dos nossos antepassados, nós não faríamos o que eles fizeram. Mas Jesus fala assim, vocês são hipócritas, porque vocês mesmos dizem que são filhos deles. Então, se vocês são filhos, vocês são da mesma essência, vocês cometeriam o mesmo erro. E o escritor da revista colocou essa passagem aqui para deixar bem claro que na mente do judeu, ser filho significa ser da mesma essência, então por isso que eles eram hipócritas, porque eles teriam feito a mesma coisa, porque eles eram filhos. Então assim, se eram filhos, então vão fazer a mesma coisa que o pai fez, são iguais. Não sei se ficou confuso, mas a ideia dessas passagens aqui que o escritor da revista colocou é só mostrar o entendimento de filho na cultura judaica. Tópico 1.2, vamos ver agora o significado teológico de filho. Indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus, João 8,42. E lá em João 16, 28 está escrito, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então aqui Jesus está dizendo que ele e o Pai são distintos, mas ao mesmo tempo são iguais em essência. Eu saí do Pai, eu vim do Pai, eu volto para o Pai. Então aqui está bem claro, é distinto, mas Jesus ele é igual ao Pai, da mesma essência que o Pai. Quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, estava declarando que Deus é seu Pai.
Então Jesus está dizendo aqui, o Deus Todo-Poderoso que vocês acreditam, ele é o Pai e eu sou filho, eu vim dele, eu sou da mesma essência que ele. No entanto, seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5,18. Então, observe que no versículo 17, Jesus chama Deus de Pai. Ele fala assim, meu Pai trabalha até agora. E no versículo 18, os judeus demonstram o entendimento que eles tiveram ali. O que os judeus entenderam? Que Jesus estava fazendo-se igual a Deus. Então, assim, hoje, muitas pessoas podem criar alguma heresia com essas passagens bíblicas, mas isso é uma falta de entendimento da cultura judaica, porque estava bem claro na mente do judeu que quando Jesus dizia que ele era filho de Deus, ele estava se colocando no mesmo patamar de Deus, na mesma essência, no mesmo nível de Deus, não num nível inferior. Então Jesus não é inferior, ele não foi criado pelo Pai, ele não é subordinado ao Pai, não é isso. Jesus é da mesma essência, é igual com o Pai. Isso estava muito claro na mente do judeu. Quando os judeus diziam, somos filhos de Abraão, eles não estavam querendo dizer que eles eram inferiores a Abraão. Não, eles estavam no mesmo nível que Abraão, para herdar as mesmas promessas de Abraão. Então, ser filho é ser igual, é da mesma identidade. Tópico 1.3, o Filho é Deus. Então, a gente já falou sobre isso na lição anterior, vamos reforçar aqui. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. Então, assim, aqui nós estamos falando de um título e da relação de Jesus com o Pai. Então, Filho e Pai, existe aí uma relação eterna, uma relação de igualdade que eles sempre tiveram, no caso, sempre tiveram, por toda a eternidade sempre vai ter. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. É claro que sempre houve debates sobre esse tema desde a igreja primitiva, tiveram vários concílios, até organizar toda a doutrina, e até hoje ainda tem muitos debates. A gente observa isso nos comentários dos vídeos, né? Inclusive, você pode deixar o seu comentário. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal também, comente, deixe sua participação aí. Mas eu tenho lido todos os comentários, às vezes eu não tenho tempo de responder, mas eu leio todos, e eu vi que tem muitos aí comentando, né, contrário àquilo que a gente está ensinando, que realmente acredita que a Trindade não existe, que o Pai, Filho e Espírito Santo, na verdade, não são três pessoas distintas. Então, eu já observei vários debates nesse sentido. Alguns dizendo que Jesus não é Deus, negando a divindade de Cristo. Isso eu tenho observado nos comentários. Com certeza, tem muitos vídeos aí no YouTube comentando ao contrário, né, falando tudo o contrário das Escrituras. No entanto, a Bíblia deixa bem claro isso. Então, basta você estudar a Bíblia e tirar suas próprias conclusões. O texto sagrado: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, é o mais crucial, pois é uma citação direta de Salmos 45, 6 e 7. E para entendermos melhor essa passagem aqui de Hebreus, capítulo 1, verso 8, é importante nós lermos esse salmo. Então vamos para o próximo slide, que diz assim, ó: é importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. Vamos ler aqui. Salmo 45, versos 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Então aqui a gente vê, né, que Deus está no trono, ele tem um trono. E mais na frente, logo no verso 7, ele diz assim: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Aí o escritor da revista faz esse questionamento: que história é essa de o Deus do versículo 7 estar ungindo o Deus do versículo 6? Então, assim, como que acontece? Tem dois deuses aqui, como que explica isso? Então, isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade. Então, é claro que é uma passagem bíblica do Antigo Testamento e que muitos rabinos, muitos intérpretes judeus têm dificuldade para interpretar. Mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. Então, né, a explicação está em Hebreus 1:8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho e que a unidade de Deus é plural. Vamos ler novamente Hebreus 1:8. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade
é o cetro do teu reino. Então aqui, quando a gente lê Hebreus 1:8, a gente tem a interpretação correta desse Salmo 45, 6 e 7, que o Deus citado aqui no início, no versículo 6, é Jesus Cristo. Tá? E o Pai vai ungir a Cristo com óleo de alegria. Então aqui a gente tem realmente uma passagem que exige um estudo mais profundo, buscando nas línguas originais, mas para o nosso propósito aqui, eu acho que ficou bem claro, né? Então está bem claro que realmente o Filho aqui também é Deus, é da mesma essência que o Pai. Tópico 2, a heresia do subordinacionismo. Esse tema aqui, ele é um pouco complexo, e eu vou abrir um parênteses aqui, porque assim, tem alguns teólogos que gostam de falar de que Cristo é subordinado ao Pai, mas isso é dentro de um contexto específico, que é ali da salvação, seria a economia da salvação, alguns chamam de economia da Trindade, no sentido de que, na salvação, quando Cristo encarnou, ele esteve ali diante de uma tarefa específica. Então, a palavra economia aqui está relacionada a isso, a tarefas específicas, a papéis específicos ali. Então, tem uma tarefa a ser realizada. Jesus Cristo, ele encarnou, ele tinha uma tarefa a se cumprir aqui. Então, durante a encarnação, ele esteve subordinado ao Pai, não no sentido de inferioridade, mas no sentido de obediência ao Pai para dar o exemplo e cumprir o seu propósito de morrer na cruz do Calvário por nós. Alguns teólogos gostam de falar dessa subordinação no sentido eterno, né? Então sempre teve, Cristo sempre teve ali um papel diferente na criação, enfim, na encarnação, depois na ressurreição, e outros gostam de especificar isso somente dentro do contexto da salvação mesmo durante a encarnação. Não vou entrar muito em detalhes aqui nesse sentido, né? Só deixar bem claro que realmente na salvação a gente tem essa distinção. O Pai, ele planeja a salvação, ele ordena o que o Filho venha se encarnar, no caso, o Filho ele vai executar esse plano de salvação, ordena não no sentido de dar ordem, porque é ele que manda, não é isso, né? Mas realmente é o Filho que encarna e não o Pai que encarna. Então a gente entende na doutrina da Trindade que eles são distintos, né? São três pessoas distintas, mas é um único Deus. Então Cristo ele vai encarnar, é ele que encarna, é o Filho que encarna, o Pai não encarna, o Espírito Santo não encarna. Somente o Filho que encarna e ele executa o plano de salvação e o Espírito Santo depois opera essa salvação no nosso coração. Então cada um tem um papel distinto na salvação. Isso aí não é heresia, tá? Cada um tem um papel específico e tudo mais. O que é heresia é dizer que Cristo é inferior ao Pai, no sentido de que realmente, ele não tem a mesma essência, não é igual ao Pai. Tá? O subordinacionismo que nós vamos falar é nesse sentido, tá? Isso é uma heresia. A gente vai falar aqui de algumas vertentes aqui dessa heresia. 2.1, Orígenes. Assim, Orígenes é um dos pais da igreja, um daqueles que escreveu bastante ali no início da igreja primitiva, coisas boas, coisas ruins, né? Mas vamos lá, né? O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário, ou menos divino que o pai. Então, assim, subordinacionismo, quando a gente fala aqui nesse sentido de heresia, é qualquer doutrina que vai colocar aí o filho como sendo inferior ao pai, um Deus secundário criado pelo pai, alguma coisa nesse sentido. Os monarquianistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia, mas Orígenes foi o seu principal mentor. Bem, aqui tem várias palavras complexas, né? Monarquianistas dinâmicos, adocionistas, arianistas. Só lembrando que a gente já falou de Ário, né? Na lição anterior, a gente já falou dos arianistas e tudo mais. Foi um herege, né? Ário foi um herege aí do passado que defendia a ideia de que Jesus ele foi criado pelo Pai. No caso, a gente falou das testemunhas de Jeová, né, que acreditam nisso hoje também. Então, ele é inferior ao Pai porque ele foi criado pelo Pai em algum momento específico. Já Orígenes e os monarquianistas, eles diziam que Jesus sempre existiu, Jesus não foi criado, no caso é distinto do que Ário falava, né? Jesus sempre existiu, Jesus é eterno, ele sempre existiu, no entanto, ele é inferior, no sentido de que ele sempre foi subordinado ao Pai. No livro de Teologia Sistemática do Wayne Grudem, ele fala sobre isso, eu vou até colocar o trecho desse livro, e vou colocar também um artigo falando sobre os monarquianistas. Eu vou deixar disponível para download esse material para você estudar e se aprofundar. Lá, o Wayne Grudem, ele chega a dizer
que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no caso, eles são iguais em essência, mas o Filho e o Espírito Santo é subordinado ao Pai nas suas atividades. Mas isso também é algo polêmico. Eu já vi o Frank Ferreira também debater sobre isso. Acho que é o livro de Teologia Sistemática do Frank Ferreira que ele discorda do Wayne Grudem nessa questão, né, da subordinação de atividades. Porque isso pode gerar realmente uma certa confusão. Porém, Orígenes defendia a ideia de que Jesus ele é distinto, sempre existiu, mas é inferior ao Pai. Há, na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes, ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da Igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Então, assim, Orígenes ele escreveu muita coisa. Algumas são contrárias à ortodoxia, aquilo que é correto. Já outras ideias dele são ideias boas. Então tem muito debate aí, né, sobre o papel de Orígenes, se ele foi bom ou não para o cristianismo, se ele foi um herege ou não, mas eu acho que não é o caso aqui estudar sobre isso. Vamos avançar. Nas controvérsias em Nicéia, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base. Enfim, Concílio de Nicéia estavam ali debatendo sobre o arianismo. E muitos defendiam o arianismo usando Orígenes. Liam Orígenes, falavam, olha, Orígenes que é importante e tal. Ele, né, aqui falou algo parecido com o que Ário disse. Como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Ou seja, Alexandre era aquele que estava defendendo a doutrina correta, contrário ao arianismo. E muitos defendiam Alexandre usando Orígenes. Então observe que os escritos de Orígenes eram tão ambíguos, né, que era usado para defender os dois lados nessa controvérsia lá que teve, no caso, o Concílio de Nicéia, que considerou o arianismo uma heresia. Segundo seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. Então essa era a ideia de Orígenes, que ele colocava ali o Filho como sendo eternamente subordinado ao Pai, como sendo inferior ao Pai e o Espírito Santo inferior ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade, como a gente já leu anteriormente nas outras edições, Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como a gente já falou, doutrina da Trindade, não são três deuses, é um Deus existente em três pessoas, mas iguais em essência, em poder, em tudo, né? Todas as características do Pai pertencem ao Filho e pertencem também ao Espírito Santo. Por isso que Orígenes está errado, porque ele defendia que o Filho e o Espírito Santo eram inferiores ao Pai. Tópico 2.2, no período pré-niceno, ou seja, um período antes do Concílio de Nicéia. O subordinacionismo foi, nos séculos II e III, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Então, assim, o subordinacionismo queria defender a ideia de que existe somente um Deus, é um Deus só, não são dois deuses, mas, ao mesmo tempo, Jesus é inferior. Então, assim, negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus inferior ao Pai. Então, essa hierarquia existia na doutrina deles. Então, automaticamente, eles consideravam o Filho como sendo um Deus de segunda categoria. Não é igual ao Pai, não é da mesma essência que o Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade. E isso eles o faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. Então, assim, eles pegavam os escritos dos evangelhos e tudo mais, tiravam algumas coisas fora do contexto para defender a heresia deles. Tópico 2.3, métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus. Então, a gente já falou sobre isso, a gente já deixou bem claro, né, que Jesus ele é homem completo e também é Deus completo, na sua plenitude. A gente vai falar mais sobre isso na próxima lição, que é as naturezas humana e divina de Jesus. Então não perca a lição número 7, a gente vai detalhar mais sobre isso.
mas assim, já está bem claro até agora que Jesus, ele não deixou de ser divino e ele não deixou de ser humano. Como a gente já comentou em lições anteriores, né, algumas heresias antigas diziam que Jesus aparentava ter um corpo, ele só parecia ter um corpo, ele não era humano, era 100% divino, então isso é errado. E da mesma forma, outros diziam, né, o adocionismo, né, que dizia que Jesus, na verdade, ele foi adotado pelo Pai. Então ele era um ser humano normal, como qualquer um, e no batismo ele foi adotado pelo Pai. Então isso aí é uma outra heresia. Então assim, a gente já estudou isso até agora e a gente entende que para que o plano de salvação fosse executado na sua plenitude, Jesus tinha que ser homem e Deus ao mesmo tempo. Somente ele é assim, e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. Romanos capítulo 9, versículo 5, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então assim, somente Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. O Pai não é assim e o Espírito Santo também não é assim. Da Trindade, das três pessoas da Trindade, somente uma pessoa encarnou, somente uma pessoa assumiu essa forma humana e continuou sendo Deus Todo-Poderoso, e para toda a eternidade ele continua sendo o homem Deus. No entanto, os subordinacionistas pinçam as Escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como o homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Então, assim como qualquer heresia, né, eles usam as Escrituras, pegam a Bíblia para dizer que tem autoridade e, dentro das Escrituras, selecionam algumas passagens bíblicas e fazem uma interpretação totalmente errada, equivocada, sem considerar o contexto. Aí ali eles vão tentar provar que realmente Jesus é inferior e tal. E isso aí acaba assim minimizando Cristo, tirando a divindade de Jesus e colocando Jesus como qualquer um ser que não tem a capacidade de nos salvar. Então, assim, nós temos que combater esse tipo de heresia, porque está relacionado à salvação. Tópico 3. Como o subordinacionismo se apresenta hoje? Bem, aqui nesse tópico, o escritor da revista vai citar duas religiões, e na verdade uma religião, né, que é o islamismo, e uma seita cristã, que são os Testemunhos de Jeová. Assim, como a gente já falou desses dois grupos em lições anteriores, eu esperava assim que o escritor da revista apresentasse alguma novidade aqui. E eu confesso que não é simples, né? Porque eu pesquisei e eu não consegui encontrar nenhuma seita cristã, estou falando de seita cristã, tá? Nenhuma seita cristã que coloca Cristo como inferior ao Pai. Eu não vi nenhuma seita, não encontrei, além das Testemunhas de Jeová. Então, se você conhece alguma seita cristã que vai colocar aí Jesus como inferior e não é Testemunho de Jeová, deixe nos comentários. Tem essa aqui e tal, deixe aí nos comentários porque é importante, né, a gente conhecer. Tá? Eu sei que tem muitas religiões aí que vão negar a divindade de Jesus. A gente falou na lição anterior, né? As religiões orientais ali, Seitinoye, Hare Krishna, essas religiões elas vão considerar Jesus como um ser humano qualquer, né? O budismo vai colocar Jesus como um iluminado, mas não é o caso aqui, né? A gente está dentro de um contexto cristão, eu gostaria de abordar mais nesse contexto cristão. Mas, de certa forma, é importante nós termos esse conhecimento, porque se tiver algum pregador, algum herege dentro da igreja, a gente já vai conhecer, tá? Porque ele vai estar negando ali a divindade de Jesus. Vamos lá, 3.1, no contexto islâmico. O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta e coloca Maomé acima dele. Na verdade, para os muçulmanos, Jesus ele foi um profeta muito importante e tudo mais. No entanto, não é Deus. Tá? Então, eles minimizam Jesus, né, colocam simplesmente como ser humano e Maomé acima de Jesus. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro de doutrina, porque está na Bíblia. A gente olha isso e a gente fala, está errado. Efésios capítulo 1, versículo 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então Jesus ele é o Deus Todo-Poderoso porque ele está acima de tudo. Então assim, não faz o menor sentido, né, minimizar Cristo. Né? No passado, no presente e no futuro, ele sempre vai ser superior a tudo, porque ele é Deus. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. Então, quando a gente fala que Jesus é Filho de Deus, a gente está falando de quê?
que Jesus é da mesma essência, é igual com o Pai, baseado no contexto da cultura judaica. A gente já explicou isso lá no tópico 1. Se você pulou para o tópico 3, volte para o tópico 1, que lá a gente explicou isso. Então, Jesus é filho de Deus porque ele é da mesma essência. Porém, os muçulmanos têm uma interpretação errada porque eles acham que a gente fala que Jesus é filho de Deus porque ele veio da relação de Deus com Maria. Então, isso aqui é uma interpretação errada, um entendimento errado que eles têm. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. E isso que o escritor da revista está falando aqui, eu já li no passado em um livro do D.A. Carson, que ele apresenta ali Jesus, o Filho de Deus, ele explica em detalhes sobre isso. Eu procurei esse livro aqui, não encontrei, mas eu tenho esse livro. Se eu encontrar, eu, enfim, coloco aí algum trecho dele, mas nesse livro, o D.A. Carson, ele fala sobre isso, que há um entendimento errado do ponto de vista dos muçulmanos, né, sobre essa ideia de filho, que Jesus é filho de Deus não é porque ele nasceu de Deus e Maria, ele é filho de Deus porque ele é da mesma essência. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, como está em Marcos capítulo 5, versículo 7. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então, assim, uma pessoa endemoniada ali reconheceu que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. O inimigo sabe disso e muitas pessoas hoje ainda não têm esse conhecimento. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade e não segue o mesmo padrão de reprodução humana. João 8,42, disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então, assim, Jesus está declarando aqui que, de fato, ele é Deus, ele veio de Deus, ele é da mesma essência que Deus, da mesma identidade. Então, não significa que ele foi criado por Deus. Não tem nada a ver com isso. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1:35. Então, assim, o anjo deixou bem claro, né, que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, mas não teve nenhuma relação do Pai com Maria. Isso não existiu. Isso é mitologia grega, a história do Hércules lá, Zeus e tudo mais. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. No cristianismo, houve a encarnação do Filho, né, através de uma concepção milagrosa, e Jesus, que sempre existiu, eterno, ele encarnou no sentido de que ali, de alguma forma, né, o que foi gerado no ventre de Maria é o próprio Deus. No caso, é Jesus, o Filho de Deus. Tópico 3.2, o movimento das testemunhas de Jeová. Este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. Então, aqui o escritor da revista fez uma afirmação que eu achei muito complicada, porque eu não encontrei isso no site deles. Eu entrei no site das Testemunhas de Jeová e não encontrei essa afirmação. Porque, assim, eles acreditam no Deus Todo-Poderoso, Jeová. Depois eles acreditam no Deus Poderoso, com D minúsculo, Jesus. De fato, isso aqui eles acreditam. Está lá no site deles. Eles acreditam que Jesus é um Deus de segunda categoria. É um Deus com D minúsculo, não um Deus Todo-Poderoso, uma criação do Pai. Isso aqui é arianismo. A heresia de Ario, lá da igreja primitiva, né, hoje existe no formato das Testemunhas de Jeová. Já falei isso na aula anterior. Está bem claro aí sobre esse tema. Agora, esse terceiro ponto aqui que o escritor da revista colocou, eu achei muito controverso. E em seguida, outros deuses menores, incluindo bons e maus. Então, essa ideia de que as Testemunhas de Jeová acreditam em outros deuses, além do Deus Todo-Poderoso e de Jesus, eu não encontrei no site deles. Não encontrei, eu fiz uma pesquisa, busquei, não encontrei. Não sei de onde o escritor da revista tirou isso aqui. Mas, de fato, eles negam a divindade de Jesus e colocam Jesus como um ser criado. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. A gente sabe disso muito bem. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser Deus, declara o apóstolo Paulo. Paulo fala ali, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele.
Então a gente tem aqui uma passagem que está bem clara que não existe outros deuses. Apesar da Bíblia citar vários outros deuses ali que o pessoal adorava lá no Antigo Testamento, né? Então tinha vários deuses lá. No Novo Testamento a gente vê também citando os deuses gregos e tudo mais. Mas esses deuses não existem. Foram criações humanas, estátuas construídas ali para serem adoradas, mas nunca existiu. Só existe um Deus que é o Todo-Poderoso que nós adoramos, servimos. E que esse Deus existe em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e o Filho encarnou, morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Então, se a gente fazer essa pergunta para eles, tem 2 possibilidades. Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Porque se Jesus é uma divindade verdadeira, então ele é Deus Todo-Poderoso. Mas se a resposta delas for negativa, elas estão admitindo que são seguidoras de um Deus falso. No caso, vocês falam assim, não, Jesus não é uma divindade verdadeira, então é uma divindade falsa, vocês seguem uma divindade falsa. No caso assim, é claro que um debate com eles não vai seguir exatamente isso aqui, mas serve para a reflexão, né? A gente entender que o que eles defendem é totalmente errado, contrário às Escrituras, né? É uma heresia. Tá? Testemunho de Jeová, uma heresia perigosíssima. A gente precisa saber rebater os seus argumentos. A gente já falou sobre eles na aula anterior. Eles têm uma tradução específica da Bíblia. Eles traduzem ali João capítulo 1, versículo 1, colocando Jesus como Deus de segunda categoria, criação de Deus. Então, totalmente errado. Então, assim, se Jesus não é Deus, ele não pode nos salvar. Então, não existe salvação para as testemunhas de Jeová. Chegamos na conclusão da aula que diz assim: o termo filho, em relação a Jesus, tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Então aqui a gente tem uma conclusão que resume bem o que nós estudamos. Então não tenha medo de falar que Jesus é filho de Deus, e se alguém perguntar por que ele é filho de Deus, você explica. Porque é da mesma essência, da mesma substância, é igual em poder, glória, majestade. Ele não é inferior em nada. Nunca foi inferior, mesmo na encarnação. Jesus não foi inferior ao Pai e por toda a eternidade ele vai ser um com o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo, um em essência. Amém? Então encerro aqui. Nós temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Bem interessante, né, para quem vai usar o slide para testar o conhecimento dos seus alunos. Mais uma vez, aqui o nosso site é ebdenfoco.com, o nosso WhatsApp que você pode entrar em contato conosco, nosso conteúdo, lembrando que os nossos subsídios são gratuitos, vídeo, áudio, PDF, tudo disponível no nosso site. Na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.